começa quando você descobre que você não precisa se curvar. Como assim, me curvar? Eu já fiquei buscando bastante a lógica de Deus ter criado o homem e não ter falado para ele liderar nenhum outro. Por que nós temos líderes? Nós temos líderes em todas as frentes da nossa vida. Se você deixar, você vai ter de tudo, porque você não lidera a sua própria vida. Imagina um mundo com 7,8 bilhões de pessoas, e essas 7,8 bilhões de pessoas liderando a própria vida. O que ia precisar? Você acha que ia precisar de quê? Eu vejo, por exemplo, numa terra onde pessoas estão passando fome. Se a pessoa lidera nela mesma a questão da produção do alimento, ela ia usar a terra. Pessoal aí atrás, fecha a porta aí para mim. Obrigado, por favor. E aí o que acontece? Eu vejo pessoas pobres com terra. E aí você pergunta, por que não tem uma mandioca plantada no chão? Por que não tem isso? Falta de autogoverno. Ela prefere culpar alguém por não ter essa coisa lá, mas ela não toma as providências. Ela fica esperando o governo, por exemplo, investir em educação, mas ela não aproveita a oportunidade de ter a internet liberada, né? Se você estivesse na China, por exemplo, você não ia poder estudar o que você estuda aqui. Nós não temos autogoverno para investir em nós mesmos. Nós recebemos o investimento do governo, recebemos a notícia do governo. Eu não sou anarquista, nada disso. Só que a gente fica o tempo inteiro sendo doutrinado, liderado, e a gente se submete uma vida inteira pelo que os outros acham, não pelo aquilo que Deus tem certeza sobre nós. Então tem um negocinho que mexe comigo. Eu não ando pelo que falam de mim nas notícias, nem as pessoas que gostam ou que deixam de gostar de mim. Isso não serve de parâmetro para mim, nunca. Na verdade já serviu, já sofri bastante. Até que eu comecei a entender poderosamente que princípio é esse que eu estou falando hoje, que é o autogoverno. Então se a pessoa me critica, na hora, eu agradeço, porque ela está trabalhando para mim. Se a pessoa falar bem, ela está trabalhando. Se ela falar mal, ela está trabalhando. Por quê? Porque com autogoverno eu sei o que fazer com essa energia. Quem não tem um autogoverno pleno, alguém critica, essa pessoa fica de cama. Ah, Pablo, a gente não tem a inteligência emocional que você tem. Pior que você tem, só não está configurada. Olha o que eu acabei de falar. Você tem essa energia, só que ela não está configurada. O que significa essa energia estar configurada? Ela conseguir interpretar, ser convertida e canalizada da forma correta. O autogoverno, então, você tem vontade de comer alguma coisa. Se você tiver com problemas emocionais, você vai comer muito mais. Você já percebeu isso ou não? O autogoverno não é forçar o seu intestino a não comer. É você resolver seus problemas emocionais para não ter que comer, para não descontar ali. Porque o que você está comendo não é comida, são emoções que você não digeriu. Então quando você começa a desenfrear na alimentação, por exemplo, é a mesma coisa de você vomitar e ficar comendo vômito. Ah não, Pablo, que nojeira. Mas é isso que você tinha que sentir, esse mesmo nojo nas emoções mal resolvidas. Então vamos lá. Se você resolve essas questões, você não vai descontar na comida. Se você resolve seus problemas emocionais, você não vai descontar nas pessoas. Se você de fato resolver essas questões, você vai demonstrar para você e para o mundo que você tem autogoverno. Alguém te irrita, você vai anotar o primeiro código pesado assim, ó. Se alguém me irrita, eu sou escravo dessa pessoa. O dia que eu descobri isso, a pessoa para me irritar, ela tem que ser grande, maior do que o planeta. Quem é a pessoa que te irrita? Aquela que tem sua senha. Você já percebeu que se alguém, um mendigo parar na rua e falar, um mendigo ou qualquer pessoa, não, o próprio mendigo, olhar para você na rua e falar assim, ô mendigo, o mendigo te chamar de mendigo, você importa? Você fala, não, você está pior que eu aí, não estou nem aí que você está falando. Você não importa, mas a sua mãe, se ela virar para você e te falar assim, ô mendigo, aí você, o que você está falando isso para mim? Você fica doido, porque a pessoa tem 100% da sua confiança. Onde está o segredo do autogoverno? Vocês querem saber ou não? Já está há milênios escrito na palavra. Maldito o homem que confia no outro. Em quem que você confia plenamente? No Senhor. Quem que tem autorização plena para falar no seu coração? Só o Senhor, os demais não têm esse espaço. Ou melhor, não deveriam ter. Caso você assuma o autogoverno depois de aprender isso, você tem que começar a fazer o handover, que é pegar o bastão da sua vida. O seu bastão, muitas vezes, você é casado ou tem algum tipo de relacionamento,
você deixa a pessoa controlar você emocionalmente. Eu lembro quando eu conheci a Carol, há 18 anos atrás, que é minha esposa, minha única namorada. Eu lembro muito bem, ela falava, não, mas se você morrer eu morro. Eu falo, tem alguma coisa errada na sua fala. Parece que você está demonstrando carinho, parece, mas tem alguma coisa errada na sua fala. Mas o que tem de errado? Eu amo você. Eu falo, pois é, lembra de se amar primeiro, senão você sempre vai cobrar uma coisa de mim e vai ficar faltando alguma coisa aí. A relação que a gente tem humana, ela não pode depender do outro. É um jogando por cima, é transbordando amor um para o outro, não um cobrando um do outro. Não existe uma relação saudável desse jeito, nem de amizade. Quando eu vejo uma pessoa, estou com ciúme, eu corto. Não, você já está com ciúme, eu vou te ajudar. Você não vai sentir ciúme mais. Você não vai ter espaço mais na minha vida. Às vezes amigos, bem-sucedidos, cara bonito, hétero, falando assim, estou com ciúme de você. Eu falo, não estou te entendendo, amigo. Ciúme de quê? Isso é problema de autogoverno. E autogoverno começa num lugar que você sempre vai ouvir, na identidade. Quando eu mencionei hétero, às vezes um homossexual pode ter ciúme de outro homem, né? Mas um hétero não faz sentido. O que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você descobrir isso aqui, virar uma realidade na sua cabeça, vão chamar você de grosso. Vão chamar de você de uma pessoa estúpida. Mas ele só voltou para o mundo real. O que faz uma pessoa não ter autogoverno? O ambiente, as pessoas que ela conviveu, sempre dependendo umas das outras emocionalmente. Você tem que entender uma coisa, você não depende de ninguém emocionalmente. O que fez você ter a cabeça que você tem hoje são as pessoas, as experiências, as histórias, os ambientes que você passou, certo? Se você depende com 30, 40, 50, 60 anos emocionalmente de alguém, você é uma criança ainda. De vez em quando eles ficam me forçando a chegar algumas pessoas e falar assim, fala a idade mental de cada um. Aí eu deixo cada um falar, tal, esse tem 6 anos, esse tem 8, esse tem 11. Cada um tem uma idade emocional. E interessante é que no seu desenvolvimento facial, sem te conhecer, você começa a falar um pouquinho, pelo grau de conversa sua, eu falo, você tem 12 anos. Aí fica todo mundo abismado. Mas o que eu tenho que fazer para mudar? Vai ter que amadurecer. Vai ter que aprender a fazer pergunta. Vai ter que aprender a soltar lixo de dentro de você. O autogoverno é muito forte. Eu sonho com a nação onde os brasileiros têm tanto autogoverno que eles não vão falar nunca mais que o governo tem que fazer alguma coisa para eles. Se alguém fala que alguém tem que resolver um problema para você, significa que você não tem autogoverno. Ah, Pablo, mas o governo está aí para isso. Na verdade, o governo está aí para ser uma base, não um teto para ninguém. O governo tinha que ser algo que não atrapalha ninguém e que a cada ano a gestão ia melhorando, ia diminuindo imposto, até falar assim, nós estamos aqui só se precisar, tá bom? Se acontecer uma merda na sua vida. Mas o contrário, eles colocam um teto sobre as pessoas. Por que essas pessoas aceitam um teto? Por conta de autogoverno. Quando você é pleno no autogoverno e você descobre que você pode empreender e ficar rico com isso, algum salário te agrada? De maneira nenhuma. Tem gente que começa a empreender, dá errado, a pessoa desespera, aí ela está crescendo em autogoverno, ela fala, não, eu prefiro ficar fechado, eu prefiro voltar. E tem um movimento gigantesco de gente que vai, empreende, dá errado, só que alguém não contou para essa pessoa que para empreender é obrigatório que dê errado. Nunca vi falar assim, ó, saia daí, vai empreender, vai dar certo. Não vai. A coisa mais injusta que eu conheço no Brasil, depois de ter descondenado o Lula, é a pessoa começar a empreender. É